Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, manhã de sexta-feira, e você está no programa Café com Graça, na nossa mini temporada Segurança Eterna ou Segurança da Salvação. No início eu lancei um tema provocativo, como eu disse, perdi a minha salvação, e agora? Se você crê em perca de salvação, não perca. Mas nós estamos aqui estudando a palavra de Deus durante essa semana sobre esse tema. E você é muito bem-vindo a participar conosco, ok? Eu queria convidar você que não é inscrito no nosso canal ainda a se inscrever. Também pressione aí esse polegar e sempre faça um comentário, porque assim o YouTube vai entregar o nosso conteúdo para mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas através desta mensagem, ok? Também compartilhe aí o link com as pessoas. Com certeza, se você está assistindo a semana inteira, você está cheio da palavra de Deus. Compartilhe aí, se está sendo bênção para você, compartilhe com pessoas, né, que você conheça, pessoas do grupo de família, pessoas do grupo da célula, discipulados e por aí vai, ok? Glória a Deus! Hoje é o último dia da nossa mini temporada com esse tema. Depois nós vamos lançar outros temas aí. Estou aberto a sugestões, você pode colocar no comentário também qual tema que você entende que nós precisamos estudar, ok? Hoje, então, nós vamos lançar aqui, eu lancei, né, de segunda até ontem, quinta-feira, eu lancei 3 fundamentos para você. Esses fundamentos são muito importantes. Por quê? Porque você não pode analisar os textos sem os fundamentos bíblicos. E eu te dei 3 fundamentos aí, não sei se você recorda deles. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro fundamento que eu dei para você foi que existe lei e graça, velha e nova aliança. E você precisa saber em que aliança você está inserida. Por quê? Porque na velha aliança era condicional. Se eu fizesse as coisas corretamente, eu seria abençoado. Já na graça, não. Independe se eu faço certo ou errado, eu sou abençoado do mesmo jeito. Pastor, por quê? Porque eu estou em Cristo e Cristo fez tudo certo, Ele é o meu representante, ok? Porque se depender de nós fazermos certos, então nós estamos perdidos, porque nós não fazemos as coisas certas. Eu sei que na cabeça de muito cristão ele é muito bom, mas eu quero dizer para você que não é. Você não é. Paulo chega a dizer o seguinte: em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Ou seja, o que tem de bom em nós não veio de nós. É Deus fazendo através de nós. Então isso é muito importante, esse fundamento. Lei e graça, condicional, e agora não é mais condicional. Você não está mais na lei, você está na graça. Esse é um fundamento importante. O segundo fundamento importante que eu falei para você é sobre o perdão dos nossos pecados. É muito importante você saber que o seu pecado foi perdoado há 2000 anos atrás, lá na cruz. Ele cravou o seu pecado lá. Ele não cravou os seus pecados. Ele cravou o seu pecado. Entende a diferença? Um é a árvore, o outro é o fruto. Eu não estou falando dos frutos. Eu estou dizendo que você não fez nada para se tornar pecador. Adão fez. E porque Adão pecou, nós nos tornamos pecadores. Mas a Bíblia diz também que nós não fizemos nada para nos tornarmos justos. Cristo é a nossa justiça. Agora eu sou santo e justo, não porque eu não faço coisas erradas, mas porque Cristo fez a coisa certa. Compreende isso? Esse é um fundamento muito importante. Porque tem muita gente atribuindo mais valor ao pecado do que ao sangue de Cristo. Cuidado, você se torna inimigo da cruz de Cristo. O sacrifício e o sangue é muito mais poderoso do que qualquer tipo de pecado. 2 fundamentos. Terceiro fundamento que eu lancei. Você precisa entender que Jesus veio salvar. Mas o ensino de Jesus era a respeito do reino dos céus. E eu dei aqui uma linha do tempo.
De Cristo a Cristo, quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, até a sua volta, nós estamos em uma dispensação, que é a dispensação da graça. Quando Jesus voltar, começa a dispensação do reino. E Jesus veio ensinar sobre o reino, que vai durar 1000 anos. Então você não pode pegar os textos que falam do reino e aplicar eles para a salvação, senão vai virar uma confusão na sua cabeça. E é isso que muitos irmãos fazem. Dito estes 3 fundamentos, quando você tem clareza deles, agora nós podemos estudar os textos bíblicos, ou pelo menos ter um raciocínio bíblico. Você sabe, eu sou muito disso. Todo crente precisa ter luz e clareza e raciocinar segundo a Bíblia. Não é segundo o que nós achamos. Tem muita gente dizendo, mas eu acho. Não, o que você acha não é importante. Entende? O que você acha, nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Então vamos ao raciocínio bíblico. Ok? Hoje eu falei para você que no último dia nós iríamos colocar os textos bíblicos. Agora, qual que é o raciocínio bíblico a respeito da segurança da salvação? Vamos ler um texto? E eu vou ler muitos textos hoje com você, prepare-se. João capítulo 6, verso 47, diz assim: em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Isso foi Jesus quem falou. Quem crer em mim tem a vida eterna. Ele não terá, ele tem. Então, aquele que creu, não é aquele que fez, não é aquele que deixou de pecar, não é aquele que fez coisa certa, é aquele que creu. Aquele que creu tem a vida eterna. Você compreende que você tem a vida eterna não é fazendo nada ou deixando de fazer nada? O que você faz ou deixa de fazer é fruto da salvação. Mas ele não é uma raiz que te garante a salvação. Você tem que entender o que é raiz e o que é fruto. Entende? Você não dá dízimo para ser abençoado, você dá dízimo porque é abençoado. Você não serve a Deus para ser salvo, porque você é salvo, você serve a Deus. Essas coisas são frutos na nossa vida. Mas quando você crê, você tem a vida eterna. Essa é o que Jesus falou. Então, vou relembrar para você o que Paulo ensinou, como que a salvação é adquirida. Já li esse texto inúmeras vezes. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É um presente, um dom de Deus. Foi Deus quem deu. Não de obras, para que ninguém se glorie delas. Não pode ter obras envolvidas. Não pode ter nada que você faça, porque se tiver, você anula o sacrifício de Jesus. Quando você diz o seguinte, não, eu sou salvo, mas se eu fizer isso eu perco a salvação, você está dizendo, foi insuficiente o sacrifício de Jesus. Eu preciso ser santo aqui para garantir a minha salvação. Eu preciso ser honesto aqui para garantir a minha salvação. Consegue entender o que você está dizendo? Então é muito importante você entender. Paulo está dizendo que é pela graça, é de graça. De graça quer dizer não precisa pagar, porque o preço já foi pago, mediante a fé. Por isso Jesus disse que aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque é pela fé. Única e exclusivamente pela fé. Nunca acrescente nada. Não, é pela fé, mas... Não acrescente nada. Não, eu tenho a salvação, mas se eu fizer isso... Não acrescente nada. Você não tem poder nem de ganhar a sua salvação e nem de perdê-la. Você é tão fraco, tão incompetente, que você não consegue nem perder a sua salvação. Você não consegue ganhá-la e não consegue perdê-la. Grava isso no seu coração. Não é o que você faz, nem de bom, nem de ruim, que te garante ou assegura a salvação. A sua salvação foi dada, foi entregue de graça, única e exclusivamente porque você creu. Compreende isso? Isso é ponto final. Não tem mais, não tem mais nada. Aí eu vou te dar agora
garantia em cima, um selo em cima desse texto. Paulo está dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso é um dom. A palavra dom na Bíblia é presente. Então você recebeu de graça, você não pagou por ele. E nem vai pagar para garanti-lo. Você simplesmente recebeu de graça. Agora, muita gente diz, não, pastor, mas eu sou salvo pela graça, mas se eu pecar, eu perco minha salvação. Se eu desviar, eu perco minha salvação. Se eu adulterar, eu perco minha salvação. Se eu aprontar, eu perco minha salvação. Calma aí. Deus nunca te dá algo e pega de volta. Olha o que diz Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que o Senhor está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, se a salvação é um dom, e Romanos diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, o que Deus te dá, Deus não pega de volta. Deus não toma de volta. Entende? Nem que você queira entregar, como o filho pródigo que saiu de casa, ele não deixou de ser filho. Quando ele retornou, ele queria ser tratado como um trabalhador, mas o pai o recebeu como filho. Não tem nada que você faça que leve você a separar você do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus foi provado lá na cruz. Ele não é provado nas circunstâncias, mas ele é provado lá na cruz. Lá na cruz ele provou o seu amor. Entende? E agora, o que pode te separar do amor de Deus? O pecado? Não. O diabo? Não. O presente? O porvir? Demônios? Principados? Potestades? Nada pode nos separar do amor de Deus lá na cruz, daquilo que ele fez lá na cruz. Então, quando ele te deu a salvação, ele te deu a salvação para nunca mais tomar. Nunca mais tomar. Isso é ponto pacífico, isso é ponto definido, é ponto final, não tem mais nenhum comentário, entende? Ele te deu e ele não pega de volta. A salvação é um dom e os dons são irrevogáveis, acabou, ele te deu, é seu. Ele não vai tomar de volta. Ele não faz de você filho e depois toma de volta a sua filiação, vou assim dizer, entende? Vamos lá em João capítulo 10, verso 28. Para te dar mais garantia ainda. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ah, meu Pai do céu, eu fico com as palavras de Jesus. A salvação é dada, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, você não vai para o inferno. Inferno está definido na sua vida. Você não vai para o inferno, você vai morar com o Senhor no seio de Abraão, entende? Na Nova Jerusalém. E a Bíblia ainda diz, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Jesus está dizendo que você está nas mãos dele, ninguém pode tirar de lá. Por que as pessoas querem inventar moda? Ou inventar a roda, entende? Dizendo, não, mas se eu pecar, mas se eu fizer... Jesus está dizendo, ninguém pode arrebatar. Você sabe o que significa ninguém no grego? Ninguém. Você sabe o que significa ninguém no aramaico? Ninguém. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. Por quê? Aí ele diz, né? Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, o Senhor, vários momentos, ele disse, né? Aqueles que o Pai me deu, confiou a mim, ele está dizendo a respeito de pessoas. Ele está dizendo a respeito de você. Você foi dado por Deus a Jesus. E você está nas mãos de Jesus. E agora, quem pode arrebatar você? Quem pode separar você do amor de Deus? Por que não pode separar? Eu vou te dizer agora por que não pode separar. Porque você foi feito filho. O novo nascimento te fez filho. Entende? Então, você nasceu da sua mãe. Agora só a morte pode acabar com essa vida sua. Mas
você teve um segundo nascimento. Você nasceu do Espírito. E agora você se tornou o quê? Filho de Deus. Lá em João capítulo 11, eu falei que eu ia ler muitos textos. João capítulo 1, verso 11, diz assim: Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte: Jesus veio para o judeu, e os judeus rejeitaram. Aí ele diz: mas a todos quantos o receberam, e aí entra eu e você, os gentios, né? Nós não somos judeus, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós fomos feitos filhos de Deus. Então, eu tenho 2 filhos. Se olhar neles, você vai ver que tem os meus traços. Mas, mesmo que um dos meus filhos saia de casa e diga: não quero ser mais seu filho, tem como ele não ser meu filho? Naturalmente ele é. Se fizer o exame de DNA, ele é meu filho. Está me entendendo? Não tem como deixar de ser. Agora, a Bíblia diz que esse é o nascimento da carne. Quem é nascido da carne é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem nasceu de Deus tornou-se filho de Deus. Não tem como, mesmo que eu queira, não tem como eu deixar de ser filho de Deus. Eu tenho agora a natureza, o sangue. Se fizer um DNA celestial, está lá, filho de Deus. Entende? Mesmo que alguém desvie e fale: não quero ser mais crente, não tem jeito. Já encontrei tanto desviado que é filho. Desviado que é filho. Você conversa com ele e fala: ô pastor, preciso tanto voltar. Entende? Eu sinto que eu preciso voltar. Por quê? Porque nasceu de novo. Ele está fora dos caminhos, está fora da igreja, mas ele é nascido de novo. Entende? Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3,5. Ele disse o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito com letra minúscula. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Ou seja, quem nasce do Espírito de Deus, com letra maiúscula, se torna Espírito com letra minúscula. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, uma vez que você se tornou filho de Deus, não tem como deixar de ser filho de Deus. E Paulo faz questão de deixar um texto assim para arrematar o negócio. Entende? Lá em 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eu vou explicar esse texto aqui para você. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Essa palavra une, no original é cola, K-O-L-L-A. Essa é a palavra no original. O que essa palavra significa? Essa palavra significa cimentar. Mas para você entender o que é esse cimentar, é o amálgama. É o mesmo sentido do amálgama. Você sabe o que é amálgama? Amálgama é aquele material, hoje eu não sei se usa isso mais, parece que não, é um material que o dentista usava há muito tempo atrás. Ele pegava 2 massas e juntava aquelas massas. Quando ele juntava aquelas 2 massas, tinha uma reação química que endurecia. Entendeu? E aí ele colocava aquilo lá no dente, aquilo endurecia e pegava o formato ali do buraco do dente. Então, uma vez que ele juntava aquilo, não tinha como separar mais. Entende? Cimentou, uniu, amalgamou, de certa forma que não tem como separar mais. Eu não sei se você lembra, deve ter ainda uma cola, acho que era Durepox. É uma cola que vinha 2 tubos, acho que um verde e um branco. Você pegava um pedaço de cada e juntava aquilo. Muita gente pegava aquilo e fazia até escultura, né? E fazia rosto. Então, quando você fazia e juntava aquilo, acontecia a reação química, aquilo endurecia,
E mesmo que você quisesse separar aquelas duas massas, não tinha como mais. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Aquele que se amálgama, aquele que se une, aquele que cimenta com Deus, se torna um só espírito com Ele. Não tem jeito de separar mais. Entende? Mesmo que você queira, não tem como separar mais. Aí eu sou filho de Deus, agora eu vou deixar de ser filho de Deus. Eu sou salvo, agora eu não vou ser salvo mais. Não tem jeito. Se você nasceu de novo, você se amalgamou ao Senhor. Você é a parte branca, o Senhor é a parte verde, ou vice-versa. Juntou, aconteceu uma reação química. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Efésios 2. E diz que o Senhor agora te deu vida. E agora não tem como mais você viver na morte. Está me entendendo isso? É tão poderoso quando você entende o raciocínio bíblico, baseado nos fundamentos que eu te dei. Tudo isso aqui agora eu estou falando os textos bíblicos baseados no fundamento. Eu não estou lendo aqui textos a respeito do reino. Não, eu estou lendo para você textos a respeito da salvação. Entende? Baseado nos fundamentos que nós temos. Aí a pessoa pode dizer, pastor, mas a questão é que a salvação é de graça mesmo. Muita gente concorda. O problema deles é com o pecado e com a segurança eterna. Eles falam que não, eu não posso ter a salvação, ter a segurança eterna. E eu estou dizendo para você que pode. E aí eles dizem o seguinte, mas não tem apostasia? Gente que vai deixar a fé e vai abandonar a fé. E eles usam o texto lá de Hebreus, capítulo 6, verso 4. É um texto mesmo forte. Mas vamos entender, vamos ler, porque muita gente pega esses textos fora dos fundamentos. Você entendeu os fundamentos? Lei e graça, perdão dos pecados, o reino e a salvação. E agora todos esses textos precisam ser analisados em cima do fundamento. Vamos ler o que diz aqui o texto que eles falam que é a apostasia. Hebreus capítulo 6, verso 4 diz assim, é impossível, pois, que aqueles... Ele já coloca aqui, aqueles, não é parte, né? Se foi Paulo que escreveu Hebreus, ele não se coloca no meio deles. E nem coloca a igreja no meio deles. Diz aqueles. Qual aqueles? Aqueles que foram iluminados, né? Provaram da luz, provaram dos dons celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles a quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus, mas e produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, eles usam esse texto aqui dizendo que esse texto aqui fala da apostasia, pessoas que vão perder a sua salvação. Né? Esse é o texto que eles usam. Mas, seja honesto, aonde nesse texto está falando de salvação? Em que lugar desse texto está falando de salvação? Eu vou te dizer, essas pessoas aqui não são nascidas de novo. Entende? E eu vou te dar 2 argumentos claros para que você entenda que essas pessoas não são nascidas de novo. Bom, ele fala lá que aqueles, nem se coloca no meio deles. Né? Vou deixar esse argumento de fora. Bom, então ele diz lá que eles foram iluminados, né? De fato, a luz no meio do povo de Deus. E é possível alguém frequentar a igreja, estar no nosso meio e ser iluminado. Mas não quer dizer que ele nasceu de novo. Aí eles falam, mas como que uma pessoa está no nosso meio e provou dos dons celestiais? O texto diz, e provaram dos dons celestiais. Olha, irmãos, no Velho Testamento, as pessoas recebiam o Espírito entrava e saía. Compreende o que eu estou dizendo? O Espírito vinha e saía, não era habitação. Hoje, para quem nasceu de novo, o Espírito é habitação. Mas seja honesto, até Balaão profetizou pelo Espírito de Deus e nem era pertencente ao povo de Deus. Você quer dizer que o Espírito Santo não pode agir na vida de um ímpio? Claro que pode. Balaão profetizou em nome do Senhor. Compreende o que eu estou dizendo?
Então, isso não é prova de que alguém nasceu de novo. Ele foi participante do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Claro, eles viram milagres, estavam no nosso meio, provaram do ensino, perceberam a ação do Espírito Santo. Isso não é prova de alguém que nasceu de novo. Mas vou te dar um argumento ainda mais forte. Você nunca leia o texto sem o seu contexto. Se você continuar lendo o texto, você vai chegar no capítulo 6, verso 9. Ele termina, então, falando tudo isso, e no verso 9 ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Preste atenção. Ele fala aqueles que viveram entre nós, que estavam no nosso meio. Agora, quanto a vós outros, ele mudou totalmente. Por quê? Porque essas pessoas não eram salvas. Agora, quanto a vós outros, vamos falar aqui de assuntos pertencentes à salvação. Consegue entender? Você entende que ele fala de uma maneira, depois ele muda, porque agora ele virou, ele está falando para aqueles que são salvos. Agora, eu vou te dar ainda um texto muito poderoso. 1 João capítulo 2, verso 19. Olha o que João diz. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu sei que você precisa entender, uma vez que você entender os fundamentos, você precisa entender toda a palavra de Deus em cima dos fundamentos. Salvação não se perde. Então, se alguém, e o fato de alguém frequentar a igreja não quer dizer que ele é salvo. Para ser salvo, precisa nascer de novo. Entende? Então, o que João está dizendo? Bom, muitos estavam no nosso meio e saíram, se perderam, mas não eram dos nossos. Seja honesto. Jesus tinha 12 apóstolos, um se perdeu. Você quer dizer que ele perdeu a salvação, que ele era salvo e perdeu a salvação? Claro que não. Ele não era dos nossos, ele não pertencia, ele era o filho da perdição, ele não teve salvação em si. Compreende o que eu estou dizendo? É muito importante você entender isso. Jesus falou, todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, que já era para a perdição. Ele estava no nosso meio, mas não era dos nossos. É isso que João está dizendo. Aquele que nasceu de novo, ele é filho de Deus. Não tem como perder a salvação. Agora você diz, pastor, mas e alguém que desvia? Alguém que desvia, como é que faz? Ele perdeu a sua salvação? Bom, desviar não é mais forte do que o poder do sangue. O pecado não é mais poderoso do que o sangue de Cristo. Então, se você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, você tem uma história de um jovem que dormia com a madrasta. Olha que coisa. E Paulo exclui essa pessoa da igreja. Só que ele exclui dizendo um termo muito forte e poderoso, né? Vamos ler? 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andai-vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Olha o que Paulo diz. Em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregues a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ai, ai, ai. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, tem alguém no nosso meio que está com pecado, ele está cometendo um pecado. E é um pecado que não pode. Possivelmente eles conversaram, mas o rapaz parece que não mudava a prática. O que Paulo fez? Excluiu ele da igreja. Só que Paulo excluiu ele da igreja dizendo o seguinte, eu vou entregar ele nas mãos de Satanás, para que o corpo seja destruído,
mas o espírito seja salvo. Agora, como que pode? Alguém que cometeu um pecado desse, dormiu com a mulher do marido, do pai, foi excluído da igreja, está no mundo, e Paulo está dizendo que ele vai ser salvo. Por que ele vai ser salvo? Porque o pecado não tem o poder maior do que o sangue de Cristo. Esse jovem foi perdoado há 2000 anos atrás, lá na cruz. Ele nasceu de novo. Paulo sabia disso. Ele nasceu de novo. Então, Paulo não pode deixar uma prática dessa dentro da igreja. Então, Paulo usa o termo: eu entreguei ele nas mãos de Satanás. Então, o corpo vai perecer, mas o espírito será salvo. Então, alguém que desvia tem o poder de perder a sua salvação? Claro que não. Eu não estou dizendo que alguém que sai da igreja, todos que saem da igreja são crentes. Talvez alguém frequentou a igreja, não nasceu de novo e saiu. Esses não eram dos nossos, como diz João. Mas é possível alguém desviar, sim. Eu vou te contar uma história para você entender. Lá em Goiânia, um irmão que era crente, ele desviou. Ele desviou porque arrumou uma namorada e a namorada levou ele para outro caminho. Acontece que desviado, ele era crente, ele era nascido de novo, mas ele não estava frequentando a igreja mais. Começou a namorar com essa moça, e essa moça era espírita. E aconteceu que essa moça um dia levou ele num centro espírita. Chegou lá no centro espírita, ele chegou lá e eles começaram a fazer o que chama lá de gira de incorporação. Eles têm que fazer algo para a entidade baixar. E aí o que acontece? E eles faziam de tudo e a entidade não baixava, e o pai de santo começou a tomar pinga, que eles chamam lá de marafo, e começou a rodar, fazer a gira de incorporação e nada de descer. Ele parou e falou: olha, tem alguém aqui no nosso meio que não é dos nossos, é de outro lugar. E se você não sair daqui, nós não vamos poder continuar, né? E virou para ele e falou: você não é desse lugar. Ele falou: não sou mesmo. Não sou desse lugar mesmo. Voltou, reconciliou com a igreja e foi servir a Deus. Por quê? Porque ele estava desviado, mas de fato ele era nascido de novo. E quem é luz aonde quer que esteja. Mesmo desviado, ele continua sendo luz. Então eu quero dizer algo para você. Entre todos os ensinos que dizem aí, fique com o ensino de Jesus. Sabe, corra da religião. A religião é um problema. Sabe por que a religião é um problema? Porque ela defende coisas que Jesus não defendia. Parece que ela é o oposto daquilo que Jesus ensina. Você já percebeu que eles focam no que Jesus não falou e esquecem aquilo que Jesus falou? Então, por exemplo, o que Jesus falou de bebida? Nada. Jesus não falou nada de bebida, mas é o que o povo mais condena, é bebida. Agora, Jesus falou de divórcio, que não tem divórcio, que não deve divorciar. Quem fala de divórcio na igreja? Ninguém fala. Então a religião parece que ela é oposta, entende? Elas condenam o que Jesus não falou nada, e o que Jesus falou, elas não falam. Então eu vou te dizer algo para você. Fique com as palavras de Jesus. Eu vou encerrar lendo de novo com você, João 10, 28. Fique com aquilo que Jesus ensinou. Ele disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Tudo que você ouvir, fique com as palavras de Jesus. Jesus te deu a vida eterna, e você agora é salvo. E você está nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode te arrebatar de lá. Aleluia, glória a Deus. Você pode ter segurança da sua salvação. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem o pecado, nada pode separar você do amor de Deus lá naquela cruz. Lá naquela cruz ele perdoou todos os seus pecados. Lá naquela cruz ele encerrou a lei e começou a graça. E agora a sua salvação é recebida e mantida pela graça. Deus te abençoe, que estas palavras te dê paz e segurança para viver eternamente com o Senhor. Deus te abençoe.